A Renata apurou que Victor Godoy, o número 2, que hoje foi ministro interino, né, do Ministério da Educação, será oficializado, então, como número 1, como titular da pasta, Renata? Exato, Mona, para isso que eu dei uma saidinha. Tá tudo bem justificado, a gente inclusive agradece. Conta, minha querida. Exato, sim. A indicação que foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro aos seus auxiliares. Conversei eu mesma aqui, troquei mensagens com 2 ministros. Nossa colega Thaís Arbeck, sempre atenta, falou com um 3º ministro. E eu também acessei ali integrantes do Ministério da Educação. E a informação que todos eles nos passaram é que sim, Victor Godoy, que era o secretário executivo número 2 do Ministério na gestão de Milton Ribeiro, será então será o nome de Bolsonaro para assumir, e não mais interinamente, agora assumir a partir de amanhã o Ministério da Educação. A posse, inclusive, já prevista para amanhã, porque há previsão de que os substitutos dos ministros que deixarão o governo para serem candidatos serão oficializados todos amanhã. Portanto, Victor Godoy já foi avisado de que ele entra nessa leva e a partir de amanhã, então, ele está oficialmente à frente do MEC. A equipe de Victor Godoy já está preparada para essa cerimônia que deve acontecer na parte da manhã. Victor Godoy, Mona, já era defendido ali por um grupo próximo ao presidente, estava entre os cotados, mas já era visto como um favorito. E o argumento de integrantes do governo que tentavam convencer o presidente Jair Bolsonaro é que ele traz esse perfil de técnico. Antes de assumir a Secretaria Executiva do Ministério da Educação, ele era da Controladoria Geral da União, inclusive com um histórico de estar à frente de auditorias na área da educação. Então, no momento em que o MEC está passando, né, por essa crise, né, e o ministro Milton Ribeiro teve de sair em meio a todas essas denúncias de irregularidades, ele traz esse distanciamento de algum tipo de manobra política, porque havia também indicados da ala política, indicados pelo Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, pelo próprio ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nomes que estavam ali sendo defendidos por integrantes da bancada evangélica. Victor Godoy, então, é uma saída porque o governo entende que pode colar nele ali esse selo de um quadro técnico. Mona. Sim, Renata, 2 questões, minha querida. A primeira, posse timidinha ou posse com pompa e circunstância? E você disse, seria então um nome técnico, mas a gente não pode deixar de olhar para o Ministério da Educação como, sim, uma pasta muito cara à questão ideológica desse governo, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Exato, uma posse na leva, né, no caso. Aproveitaram, inclusive, que já havia esse momento de necessária troca de guarda, né? Diversos ministros vão ter de sair e os substitutos terão de ser empossados. Por isso, inclusive, essa solução inicial de deixá-lo como interino, porque essa troca de guarda acabaria acontecendo de uma forma natural. É claro que quando a gente fala de troca de ministro nesse governo, né, Mona, a gente já passou por algumas. Exato. Muitas delas com uma reviravolta logo no finalzinho. Então, esse período em que ele ficou na interinidade também serviu para que o presidente ouvisse os outros argumentos, as demais indicações. Mas facilitou, então, esse processo, já que haverá essa cerimônia com posse para os ministros que agora assumem no lugar daqueles que deixarão. Victor Godoy também é confirmado à frente do MEC, essa pasta que é super importante, uma pasta que já teve muitas trocas e ao longo desse tempo do governo Jair Bolsonaro foi protagonista em polêmicas, Mona. E uma expectativa também, Renata, não sei se nas últimas horas deu tempo de olhar isso, se não deu agora, tudo bem, você volta depois, para a presença do ex-ministro Milton Ribeiro naquele depoimento, então, no Senado, a comissão do Senado. Ele vai ou não vai, Renata? Quinta-feira, né? Não tenho amanhã. Vulgo amanhã. Dele eu não tenho essa informação exata, Mona. O que a gente tem de cenário a intenção segue do Congresso de ouvi-lo, mas já é um pepino que está no colo do futuro ministro, do ministro atualmente no cargo interino, mas que então deve ser confirmado, Victor Godoy, porque há uma intenção dos parlamentares também de inquiri-lo sobre esse assunto e as investigações estão correndo. Então não é um tema que morre com a saída de Milton Ribeiro.
ainda mais porque Vitor Godoy estava na gestão do MEC no período em que esses pastores estavam frequentando o gabinete do ministro. Ainda que fosse um contato diretamente com Milton Ribeiro, uma relação que foi criada ali diretamente com o então ministro, Vitor Godoy chegou inclusive a participar de alguns desses encontros. Então não é um tema que o futuro ministro poderá esquecer. Ótimo, Renata, muito obrigada, minha querida. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.